Boa tarde, seja bem-vindo à Sociedade Civil. Começa aqui mais um programa. O Tratado de Maastricht foi assinado há 21 anos para recordar a data, assim como a importância da existência de uma comunidade europeia. Foi decidido que este ano, 2013, seria o Ano Europeu dos Cidadãos. É a ele que vamos dedicar o Sociedade Civil de hoje. Este ano de 2013 foi eleito o Ano Europeu dos Cidadãos. Neste Sociedade Civil vamos perceber o porquê deste ano e olhar para os principais direitos dos cidadãos europeus. Neste sentido, a advogada Isabel Meireles explica-lhe como recorrer ao Tribunal Europeu. Ainda neste programa explicamos quando pode utilizar o Cartão Europeu de Seguro de Doença e que implicações existem no tratamento de portugueses no espaço europeu. Vamos então ao longo deste programa tentar perceber para que é que serve este ano europeu do cidadão, como é que ele está a ser trabalhado, como é que ele está a ser mostrado aos cidadãos europeus, neste caso aos portugueses, e também conhecer um pouco melhor os nossos direitos como cidadãos da União Europeia. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Teresa Moreira, seja bem-vinda, é Diretora-Geral do Consumidor e está aqui em representação também deste ano, o Ano Europeu dos Cidadãos, porque a Direção-Geral do Consumidor faz parte, é uma das parceiras, não é, deste ano. Os portugueses conhecem bem os direitos que têm como cidadãos europeus? Para já, boa tarde. Obrigada pelo convite. Os portugueses conhecem alguns dos seus direitos, mas é evidente que uma iniciativa desta natureza começa logo por tentar sensibilizar e mobilizar todos os cidadãos europeus, no caso concreto os portugueses, para os muitos direitos que decorrem da cidadania europeia. Quando começaram a trabalhar este ano europeu, começaram por onde? Quais foram assim as principais preocupações que tiveram? Tentámos mobilizar vários grupos de cidadãos para fazerem a divulgação e essa sensibilização, desde logo escolhendo 4 embaixadores honorários, que são personalidades da vida pública portuguesa, uma jornalista, um professor, um empresário, o anterior presidente aqui do Gabinete do Parlamento Europeu, para mobilizar, para divulgar, para sensibilizar. Parece-nos que é muito importante que se saiba que a cidadania europeia é uma cidadania que acresce direitos, portanto, traz mais qualquer coisa relativamente aos direitos que temos enquanto nacionais portugueses e que há todo este espaço cada vez maior da União Europeia, agora com 28 Estados-membros, que permite que circulemos, que possamos residir e trabalhar, que tenhamos um contacto direto com as instituições europeias, que, no fundo, possamos viver num espaço alargado, com os mesmos direitos que tínhamos enquanto portugueses e com direitos adicionais. E os portugueses já estão a tirar partido desse espaço maior que as fronteiras nacionais e desses direitos? Sim, penso que há muitos cidadãos, sobretudo jovens, a tirar partido de alguns destes direitos, nomeadamente o direito de estudar no exterior. Também muitos, naturalmente, a trabalhar no estrangeiro na União Europeia, no fundo, podendo exercer as suas atividades profissionais quando se trata de profissões liberais, na sequência do reconhecimento, por exemplo, dos diplomas, das licenciaturas, das outras qualificações, mas também mantendo direitos em matéria de segurança social, o que é extremamente importante, e podendo levar a sua família e, claro, qualquer um de nós como cidadãos portugueses, mas cidadãos europeus também, vivendo em Portugal, tirando o partido de fazer compras na União Europeia, através do comércio eletrónico, através daquilo que habitualmente se designa por internet, mas mantendo um conjunto de direitos importantes no caso de haver a necessidade de devolver bens, de reparar bens e, sobretudo, de resolver litígios de consumo. Vamos falar sobre esses direitos todos com calma ao longo do programa, para as pessoas também os conhecerem melhor e para ficarem também sensibilizadas a esta questão, porque provavelmente muita gente pode aproveitar melhor esta cidadania europeia a que tem direito do que aquilo que está a aproveitar. José Manuel Fernandes, bem-vindo, é deputado ao Parlamento Europeu pelo PSD. Quais foram os objetivos que estiveram na base da criação deste ano europeu? Sobretudo o objetivo de informar. É a comemoração do Tratado de Maastricht dos 20 anos. O Parlamento Europeu, em 2010, propôs numa resolução que 2013 fosse o ano europeu. A ideia partiu do Parlamento Europeu? Numa resolução, em 2010, que 2013 fosse o ano europeu dos cidadãos. E o objetivo é sensibilizar, é informar.
e informar nomeadamente os jovens. Se olharmos para um Eurobarómetro, precisamente de 2010, ficámos a ver que o Portugal está até acima da média da União Europeia em termos do conceito e do conhecer e do saber, no fundo, o que é a cidadania, mas há muitos direitos que não são exercidos. Não se pode exercer um direito sem o conhecer. E há muita informação que está disponível, podemos dizer, até na internet, nos sites, mas as pessoas nem sempre sabem ir aos sítios certos. Se não sabem que existe, como é óbvio, e depois, não procuram, não é? Claro, não procuram e às vezes também não sabem muito bem onde procurar e, no fundo, aqui o grande objetivo é o da sensibilização, é da informação, e nomeadamente... A informação esteve sempre muito mais virada para as questões políticas da União Europeia, para as questões económicas, do que propriamente para a cidadania, para a informação sobre a cidadania. Podemos dizer que é um conceito recente, foi em 1993 e tem sido sempre alargado, digamos assim. E há uma série de diretivas, nomeadamente até na área do consumidor, que tem reforçado constantemente. O próprio funcionamento, às vezes, tão formal da União Europeia também não ajuda muito, não é? Torna as coisas pesadas, os documentos pesados, difíceis de perceber pelas pessoas, muitas vezes. Aparentemente formal, porque eu até considero que não é assim tão formal. Que não é assim tão formal e a informação está disponível. Mas José Manuel Fernandes vive isto por dentro, de uma forma diferente, né? Dentro das instituições europeias, e é um bocadinho diferente. Agora, também com uma das situações positivas é o facto de podermos fazer petições na nossa língua, de comunicarmos na nossa língua. Se calhar, o português é uma das 23 línguas oficiais e se nós conhecermos os nossos direitos, podemos exercê-los. E às vezes há mais burocracia no exercício dos nossos direitos em termos internos do que propriamente em termos europeus. Devemos aproveitar os centros que temos, como o Europe Direct, que são 19 centros aqui em Portugal, que nem sempre utilizamos. Devemos, quando nos relacionamos com a administração, temos formas de contactar com o Solvit, que é um programa que nos ajuda a mas considera, não podemos esperar que as pessoas façam isso, a maior parte delas, voluntariamente. Porque tem que haver aqui um envolvimento, não é? Tem que ser feito um envolvimento das pessoas nas questões europeias e nos seus direitos. É importante também que haja um sentimento maior do que é ser cidadão europeu. Claro. Não nasce do nada, tem que ser trabalhado, é isso que eu estou a dizer na prática. E às vezes também não percebemos que este espaço tem 500 milhões. Não se decreta, essas coisas não se decretam, apesar de estarem nas diretivas, não se decretam, não é? As pessoas têm que se sentir... Eu costumo dizer que a União Europeia, que surgiu sobretudo com base no medo, o medo de novas guerras, mesmo agora alguns instrumentos de defesa, de proteção dos Estados-membros e até de salvar esses Estados-membros que estão em situações financeiras difíceis, surgiu sobretudo também com base no medo até do contágio, e era importante que houvesse um aprofundamento da convicção. E nós nem sempre olhamos para este espaço como um espaço de 500 milhões, que também é um espaço de oportunidades. E para participarmos neste espaço, é importante, efetivamente, estarmos bem apetrechados. Bem informados. Bem informados, mas também com as competências certas, porque a língua também não é igual em todos os sítios. Claro. E há muitos instrumentos, há muitos programas de financiamento, até para nós termos essas... Podem também preparar os cidadãos para isso. Não basta só a informação. É importante também, e aí é importante o trabalho desde logo nas escolas... A informação sem INE. A formação, não é? É importante também a qualificação das pessoas e o perceber-se que estamos num mundo global, em que às vezes também achamos que 500 milhões são muitos, quando somos 7% da população mundial, dos 7 mil milhões, mas nem sempre tiramos partido deste mercado interno, que também ele puxa pela cidadania, também ele puxa pelos direitos dos cidadãos. E este mercado interno que tem aumentado e mostrado a necessidade de direitos na questão das viagens, na questão do roaming, que é uma coisa que preocupa muito os cidadãos. E há agora a possibilidade dos cidadãos, com 1 milhão
assinaturas, terem uma iniciativa de cidadania europeia para pedirem até legislação. E há um pedido de legislação por parte dos cidadãos para se acabar com o roaming. E, portanto, todas estas barreiras que se notam, também elas obrigam, no fundo, ou apelam, ou fazem com que os cidadãos se possam envolver mais, e era importante uma maior participação. E, desde logo, também a possibilidade de uma maior participação política por parte dos cidadãos é importantíssima. Temos aqui um exemplo de uma, Pascal, de uma autarca que, com outra nacionalidade, pôde-se aqui candidatar, e também a possibilidade de qualquer residente noutro Estado-membro, por exemplo, se candidatar ao Parlamento Europeu. Já vamos falar desses exemplos todos. Sofia Paz, bem-vinda, é professora da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Se olhássemos assim, de uma forma geral, já aqui foram falados assim por alto alguns, mas para os direitos principais, ou os direitos clássicos dos cidadãos europeus, quais são aqueles assim que são fundamentais? Em primeiro lugar, boa tarde, obrigada pelo convite. Se calhar, antes de falar dos direitos, interessa saber quem são os cidadãos europeus que podem usufruir desses direitos, não é? E nós sabemos que são cidadãos europeus os nacionais dos 28 Estados-membros, como foi referido há bocadinho pela Teresa Moreira. E, portanto, são cerca de 500 milhões, como também já foi aqui dito, e estes 500 milhões têm uma série de direitos que alguns deles, no fundo, já foram consagrados nos tratados iniciais, que também já foram aqui referidos: o direito de circulação, o direito de residência, portanto, o direito de entrar e sair em qualquer Estado-membro da União Europeia, e mesmo Estados que não pertencem à União Europeia, mas que fazem parte do espaço Schengen, o direito de residência em qualquer Estado-membro, e depois há aí, no fundo, requisitos diferentes, consoante a estadia até 3 meses, ou é para um período superior a 3 meses, ou mesmo um direito de residência permanente a partir de 5 anos. Temos também direitos políticos, já foram aqui referidos alguns: o direito de eleger e ser eleito nas eleições municipais e no Parlamento Europeu do Estado de residência, o direito de petição ao Parlamento Europeu, que já foi referido, o direito de queixa ao provedor de justiça. Temos inúmeros direitos que, no fundo, que foram consagrados, alguns desde 57, outros, no fundo, aprofundados a partir de 92 com o Tratado de Maastricht. E estes direitos têm ainda sido expandidos pela própria jurisprudência do Tribunal de Justiça. E, portanto, a ideia, se calhar, fundamental a reter é que há uma série de direitos novos atribuídos aos cidadãos europeus que acrescem aos direitos que já resultam da própria cidadania nacional. Portanto, a cidadania europeia é uma cidadania que acresce, sobrepõe-se à cidadania nacional. Está ancorada na cidadania nacional, porque o critério é da nacionalidade, não é? E, por outro lado, sobrepõe-se. É uma ideia que as pessoas nem sempre têm. Exatamente, exatamente. É uma ideia importante. De que esses direitos se sobrepõem aos seus direitos nacionais e que, portanto, podem ser um segundo recurso ou podem ser usados de uma maneira mais efetiva do que aquilo que são muitas vezes. E, por outro lado, há uma limitação. A cidadania europeia sobrepondo-se à cidadania nacional significa que existe enquanto existir a cidadania nacional. Aliás, até há um caso muito interessante, que é o caso Rothman, em que um senhor austríaco perdeu a nacionalidade austríaca, adquiriu a nacionalidade alemã. Mais tarde, o Estado alemão quis retirar a nacionalidade alemã porque verificou que o senhor Rothman tinha incorrido em comportamentos fraudulentos, e o Tribunal de Justiça veio dizer que, como a cidadania europeia se apoiava na cidadania nacional, portanto, a cidadania europeia decorria do facto de ele ser nacional de um Estado-membro, se ele não tivesse nacionalidade de um Estado-membro, se ele não tivesse nacionalidade austríaca nem nacionalidade alemã, não podia usufruir dos direitos enquanto cidadão europeu. E, portanto, disse ao Estado alemão que podia realmente revogar a decisão de naturalização, mas tinha de esperar, de acordo com uma ideia de proporcionalidade, que o Sr. Rothman pudesse readquirir a nacionalidade austríaca, para não deixar de usufruir dos direitos enquanto cidadão europeu. É um caso interessante. E a Sofia Paz, como estudiosa destas questões, que sensibilidade tem em relação à forma como os portugueses estão a usar esses seus direitos? Em termos de circulação, no fundo, a ideia que nós temos, o direito de circulação é um direito que eu penso que já está bastante assimilado pelos cidadãos europeus, quer em termos de viagens, quer em termos de estudo, quer através do programa Erasmus, não é, para a mobilidade dos estudantes e dos docentes. Portanto, é um direito que eu penso... Portanto, é o que usam mais e o que está mais adquirido. Sim, o direito de circulação. Depois, um direito também muito apelativo é o direito de residência, até porque, ligado ao direito de residência, estão uma série de prestações sociais
associadas, não é? E, portanto, é um direito também que suscita muitas dúvidas e muitas questões, como é que pode ser exercido, quais são os documentos necessários e quais são as prestações sociais associadas a esse direito de residência. E depois os outros direitos políticos, não é? Também o direito de eleger e ser eleito para o Parlamento Europeu, o direito de petição ao Parlamento Europeu, também suponho que é um direito bastante utilizado. Há uma comissão de petições. Exatamente, que recebe, não é? Europeu, inclusivamente. Para tratar disso. E é diferente agora da possibilidade de haver, também por vezes se utiliza a palavra petição, de haver a iniciativa europeia de cidadania, que aí é para pedir legislação, enquanto que o direito de petição é para reclamar ou para... Muito bem. Vamos apresentar a Pascal Agneau, bem-vinda. É artista plástica, é francesa, não sei se tem as duas nacionalidades, não, só a nacionalidade francesa. Europeia. Está em Portugal há muitos... E europeia, claro. Está há muitos anos em Portugal, Pascal? Cheguei a 89. 89, já está há muito tempo. E é uma cidadã extremamente ativa, muito envolvida na sua comunidade, não é? Que é Azeitão, a zona onde vive, com trabalho voluntário, com trabalho de dinamização da localidade, com trabalho político também, com trabalho social. Porquê, Pascal, este envolvimento tão grande no sítio onde vive, que não é, digamos assim, a sua terra de origem? Não, de facto, eu penso que ser europeia hoje passa para poder praticar a sua cidadania. E sendo artista plástica, a minha primeira vontade é de estar no ateliê e pintar, e estar com a minha arte. E eu penso que na arte nós podemos transmitir algo para outra pessoa, mas às vezes a mensagem não chega lá. E quando vivo no local, por acaso onde eu vivo hoje, acho que é importante trabalhar esta cidadania e estar com os outros. Porque, de facto, a arte nunca chega onde nós queremos que vai chegar. Ou seja, nós temos um sonho de poder transmitir algo que nós gostamos, o que nós vimos, o que nós sentimos. Mas para mim não me chegava. Eu, por isso que já há muitos anos sempre trabalhei junto de pessoas e não era a pessoa para poder transmitir a minha arte, porque eu acho que é uma coisa muito pessoal e muito íntima. Mas poder fazer algo com pessoas no local onde eu vivo, que eu utilizo todos os dias, para mim foi importante. Daí a minha ligação com voluntário na Santa Casa Misericórdia em Azeitão. Foi onde começou? Comecei realmente mais a nível de trabalho feito e de estar junto das pessoas, porque de facto quando cheguei em 89 eu não falava português. Foi o primeiro impacto. Quando cheguei de Paris foi difícil me instalar em Portugal, no sentido... depois de viver e trabalhar em Paris, de viajar muito fora da Europa, foi muito difícil para mim me adaptar à mentalidade e ao ritmo português, porque na altura, 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, eu me lembro, foi difícil para uma mulher ser aceita, entre aspas, e ainda pior, uma mulher estrangeira. Eu penso que hoje Portugal não corresponde a esta realidade, ou seja, Portugal evoluiu bastante. E eu, como mulher, me sinto à vontade num país onde, de facto, não tem raiz, porque eu tenho tudo uma... E, portanto, a comunidade não envolveu, não veio ter consigo, foi a Pascal ter com a comunidade. Exatamente. Não é? Exatamente. E correu bem? Correu bem porque, de facto, eu acho que o trabalho se faz. E a cidadania... Há uma coisa que me irrita muito neste emblema da cidadania, participativa, ativa, etc., é que nós estamos sempre, cidadão, a reclamar ao poder, que seja local, seja nacional, seja internacional. Nós estamos sempre a pedir os direitos, mas também temos obrigações. Damos pouco, é? Nada, de nós nada. À comunidade. Falamos pouco dos deveres. Eu acho que não é só português, eu estou a falar a nível, se vais fora do espaço europeu, também me existe, ou seja, a não ser talvez Inglaterra e América, há talvez uma maior preocupação do seu vizinho, da sua rua, da frente da sua porta. Em Portugal não há esta preocupação. Então vamos fazer não é um ponto final, é só uma pequena interrupção e vamos já regressar para tratar dessa questão que eu penso que é importante, que é o outro lado também, o lado da responsabilidade do cidadão em relação à sua comunidade, em relação ao espaço onde vive. A cidadania da União Europeia é um estatuto concreto com direitos atribuídos aos cidadãos europeus. Vamos conhecer então quais são os direitos fundamentais. Celebra-se este ano o 20º aniversário do Tratado de Maastricht, que estabeleceu o conceito de cidadania na União Europeia. Neste sentido, 2013 foi declarado o Ano Europeu dos Cidadãos.
O objetivo deste ano passa por saber, junto dos cidadãos, como é que a União vai responder aos atuais desafios impostos pela crise e aos futuros desafios da integração europeia. Tem a ver com a Europa, tem a ver consigo, participe no debate. É assim o lema deste ano, que é dedicado a escutar o que desejam os cidadãos europeus para o futuro da União. A cidadania é uma noção dinâmica que deverá evoluir acompanhando o processo da União Europeia. Desta forma, todos os cidadãos devem conhecer os seus direitos e devem poder exercê-los plenamente no seu dia-a-dia. Os cidadãos da União Europeia têm o direito à liberdade de circulação e de residência na União Europeia, sem discriminação em razão da nacionalidade, o direito de eleger e de ser eleito, têm também o direito à proteção consular para cidadãos da União Europeia sem representação diplomática ou mesmo o direito de apresentar uma queixa ao provedor de justiça, entre outros direitos transnacionais. Vamos então pegar nesta questão que a Pascal estava aqui a lançar e que é um desafio também, o de perceber se os cidadãos deviam de alguma forma não só reclamar os seus direitos, mas também participar um pouco mais na construção quer das suas comunidades, quer na construção do próprio espaço europeu. Qual é a sua opinião? Eu não tenho dúvida, estou perfeitamente de acordo que com os direitos vêm deveres, ou vem uma responsabilidade de intervenção e de defesa desses direitos. Para nós é fundamental a informação, mas estou também perfeitamente de acordo com o que foi aqui dito, no sentido de que mais do que a informação é preciso a tal formação, isto é preciso que a informação se torne em conhecimento, permita o desenvolvimento de competências, porque só se eu tiver plena noção dos meus direitos é que em rigor estou em condições de os exercer. Mas parece-me também fundamental, e o que a Pascal disse é muito importante, na medida em que qualquer um de nós, quer como cidadão, como nacional português, quer como cidadão europeu, temos uma obrigação, quando temos essa informação transformada em conhecimento e essa competência, de participar, de contribuir. No caso da Pascal, ela vive em Portugal já há 25 anos e tem um envolvimento e uma participação como cidadã num país que não é o país dela de origem, apesar dela se considerar acima de tudo uma cidadã da União Europeia, muito superior àquilo que vimos até de envolvimento dos próprios portugueses nas suas comunidades, muitas vezes, não é? Infelizmente em muitos casos, mas quero crer que sobretudo hoje em dia, com toda a informação que existe, vamos lá ver, Portugal está nas comunidades europeias desde 1986. Na altura, se calhar era raro, quer nas escolas, quer no ensino secundário, quer no ensino universitário, só se davam algumas linhas de informação sobre o direito europeu, sobre as instituições europeias. Desde então fizemos um progresso extraordinário. E não há como a circulação de pessoas, quer seja para viagens em turismo, quer seja para estudar, seja para desenvolver uma atividade profissional, seja para visitar amigos, para estimular esse conhecimento. Agora, do ponto de vista da estrutura do Ano Europeu dos Cidadãos, e se quiser, enquanto serviço público, enfim, que eu também aqui represento, é nossa obrigação mobilizar, sensibilizar, mas claro que isso depende muito também dos destinatários, isto é, qualquer um de nós como cidadão também tem as suas responsabilidades e parece-me que é muito importante ensinar as crianças, os jovens, também esta dimensão da cidadania, de que qualquer um de nós pode contribuir para fazer a diferença. General Fernandes, o que é que pensa sobre isto? E sobre o ponto em que estamos, já agora? Eu considero que os portugueses são solidários, extremamente solidários. Fazem um trabalho de voluntariado enorme, que muitas vezes não é suficientemente reconhecido ou visível, digamos assim, se quisermos agarrar em todas as instituições particulares de solidariedade que temos e o trabalho voluntário que lá é feito. Se quisermos agarrar nas associações todas que temos, com todo um trabalho que é uma dádiva, cada um é um trabalho enorme dos portugueses. E os portugueses também não são piores do que nenhum dos outros povos europeus, mesmo em termos do receber e em termos do conhecer os seus direitos, se quisermos nos comparar com os outros europeus, e também em termos até de um perigo que hoje a União Europeia tem, que são os nacionalismos que podem pôr em perigo o projeto europeu, e nós somos um povo a esse nível também acolhedor, um povo solidário. Isso não significa que não se deva sempre procurar fazer mais,
e que não se deva procurar sempre informar mais, mas se olhar para os portugueses que estão habituados a andar pelo mundo e que estão na União Europeia, numa série de Estados-membros, verificará que também eles lá fora não esquecem as suas raízes, também eles lá fora têm os seus clubes, os seus praias folclóricos, praticam aí também a solidariedade e em termos de trabalho. E em termos de trabalho. Até nos enriquece, provavelmente. Claro, e em termos de trabalho, são autênticos exemplos. E, portanto, queria que também ficasse aqui esta consideração. Do ponto de vista do exercício dos direitos, se nos quisermos comparar, volto a repetir, com os outros Estados-membros, em termos da percepção do que é a cidadania e em termos da percepção dos direitos que temos, até estamos acima da média da União Europeia. Sofia, qual é a sua opinião? Eu tenho uma opinião, se calhar, um bocadinho mais polémica, porque em termos de direitos, nós falamos em cidadania europeia como um acervo de direitos e deveres. Mas depois, quando vamos verificar, de facto, os direitos que estão consagrados nos tratados e na Carta, verificamos que não são lá referidos os deveres. É verdade. Nós temos deveres, de facto, os cidadãos europeus têm deveres, e remetemos muitas vezes para os deveres que resultam do próprio contexto nacional. Mas, curiosamente, o legislador europeu não sentiu necessidade de estabelecer obrigações como contrapartida dos direitos estabelecidos no Tratado e na Carta. Acha que isso faz falta? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Acho que há um objetivo também político de aliciar, envolver, integrar o cidadão europeu e dessa forma aprofundar o próprio processo. E acreditar no projeto europeu. Exatamente, de forma a aprofundar o processo de integração europeia. Portanto, há aí um objetivo político quando foram criados os direitos, de aliciar, criar um sentimento de lealdade e de pertença a esta coletividade pública europeia que é a União Europeia. Na prática, dar alguma coisa às pessoas. Exatamente, aliciá-las. Mas, por outro lado, acho que também faz falta realmente a referência aos deveres. Mas também não sei se será através do decreto. Claro, Isto é, os deveres consagrados, impostos por decreto, também não chegam aos seus destinatários. Isto é, parece-nos que é muito mais importante este envolvimento, a difusão e, sobretudo, aproveitar esta oportunidade e a oportunidade deste ano para explicar aos portugueses as vantagens que temos todos de estar na União Europeia hoje. Isso parece-me que é cada vez mais importante numa época em que, com a crise económica e as dificuldades que tantas famílias atravessam, pode-se pensar muitas vezes que da União Europeia, enfim, vêm coisas menos positivas, desconhecendo-se todo o manancial de oportunidades e de direitos que a União Europeia implica. E as vantagens de termos os 500 milhões e de termos essa força neste mundo global, cada um por si só, não teria peso. Agora, eu concordo que o legislador se esqueceu dos deveres, mas também concordo que pôr os deveres num tratado não é isso que resolve. Faz mais um programa como o Erasmus, pela mobilidade, pela partilha, pela solidariedade, do que vários decretos e textos legislativos. Aqui se fala muito de jovem. Erasmus foi muito importante e continua a ser muito importante, mas eu acho que educação para adulto, Learning for Life, tudo que tem a ver com o Grundtvig, Leonardo da Vinci, são projetos que são fundamentais, porque de facto estou de acordo com a Teresa, obrigar não é, eu não sou obrigada a fazer, eu acho que é importante ter a vontade de, e ser solidário não quer dizer trabalhar em conjunto, porque eu acho que o problema que eu senti mais no início de estar aqui em Portugal é o lado muito independente do português e ter dificuldade de penetrar clube, associações, um bocadinho aquela mentalidade de igreja, de voltar à volta de um projeto e depois não se deixa entrar porque é estrangeiro, porque não se conhece, etc. Eu penso que os projetos, por exemplo, eu estou há 4, 5 anos em vários projetos europeus e acho que é muito importante porque me permite, não só para mim, ligado a projetos que têm a ver com a formação de adultos, não é? De tudo, exatamente, que me permite levar comigo voluntários, jovens e não só jovens, e poder falar com o Presidente da Câmara na Islândia, na Holanda, na Inglaterra. Eu penso que por aí que se passa, ou seja, a viagem é muito importante. O Victor Hugo dizia que na viagem... A troca de experiências. Exatamente. E programas que nem sempre aproveitamos bem. Pois não. Exatamente. Este programa trouxe aqui um livro... Este programa, como é que se chama? Está dentro de um programa que é a aprendizagem ao longo da vida. Depois tem o Grundtvig, nesse programa. Tem o Comenius. O Comenius, tem o Leonardo da Vinci. Portanto, nós temos... De 2007 a 2013, estamos a falar de programas para as pessoas perceberem que têm como objetivo melhorar a qualidade, não é? O seu conhecimento, a sua interatividade. E as qualificações dos adultos já. E não só a sua interatividade. É dedicada à população adulta.
Nós temos isto de programas. À população adulta. Este é um livro que tem os programas mais virados até para a juventude, mas também tem o Comenius. E estes são, por exemplo, os programas que estão disponíveis e que nem sempre utilizamos, mesmo na área social, como o microfinanciamento de Progress, o Daphne 3, que é mais para as mulheres, o Juventude em Ação, mas todos, uma série de programas. Estes programas são programas que podem ser usados pelos próprios cidadãos, têm que ser usados por instituições organizadas. Aí há um problema. Aí há um problema. Qual é o problema? Aí há um problema, é que o único programa. Não há bela sem senão, não é? Aí há um problema que é o único programa onde um jovem por si só se pode candidatar é numa ação de Juventude em Ação. Em tudo o resto existem estes programas, mas para alguém participar exige-se que uma instituição se candidate primeiro. Ou seja, mesmo o Erasmus, o jovem só tem acesso ao Erasmus se a sua universidade estiver fizer integrada a candidatura. Claro. Se não houvesse esta iniciativa de se fazer uma candidatura ao Comenius, ao Grundtvig, ao Da Vinci... Portanto, é preciso haver uma organização, é preciso criar uma organização. O cidadão pode fazer isso. Eu acho que isso é o grande Isso é mau? E para mim acho que é mau. Porque eu Mas acho é difícil também por si. Não é mau. Não necessariamente. É importante é que... E as pessoas podem se juntar facilmente em associações. É importante é que as associações que temos Sim, que temos muitas organizações que tirar partido do que existe. Se candidatem, que conheçam também elas os programas para os jovens a seguir. As organizações para isso e sensibilizar as próprias organizações para que elas tenham conhecimento destes programas. Informá-las, mobilizá-las, é justamente Estão a fazer isso neste ano Estamos europeu dos cidadãos? Como é que estão a fazer? Com estas iniciativas, primeiro com a difusão do ano europeu, todas estas oportunidades em vários meios de comunicação social, na rádio, os centros de Europe Direct. Nomeadamente o trabalho com as instituições para que elas estejam à alerta, para que elas conheçam os programas, como dizia o José Manuel Fernandes, e possam integrar programas que depois sejam benéficos para os cidadãos. Participar, mas, por exemplo, o que se falou aqui das universidades, naturalmente depende muito também da iniciativa destas entidades. Claro que a informação e o conhecimento são fundamentais e este ano temos esta oportunidade de difundir esta informação. Mas mais do que isso, há de facto uma mobilização e uma sensibilização grande a fazer, porque aí estou perfeitamente de acordo, não me parece que seja indispensável que cada um de nós, como cidadão europeu, possa ter acesso a N programas. Mas se as instituições não se candidatam a esses programas, eles não chegam aos cidadãos. Sim, mas há muitas instituições candidatas e participantes numa série de programas. Estou de acordo que isso não é suficientemente conhecido. Que não eram bem conhecidos os programas. Não são bem conhecidos. Que não são bem aproveitados. Não tiramos necessariamente partido de todos. Por exemplo, então temos que envolver mais as instituições. Temos que envolver mais as instituições. Andamos às voltas. Não, mas temos que informar. Não há dúvida nenhuma e aquilo que começou por ser dito é fundamental. Tem que haver mais informação. Mas a informação disponível hoje em dia não é suficiente, porque toda a gente tem tantas fontes de informação que acaba por não saber sequer como a escolher e muitas vezes ir àquelas então, e como é que vamos resolver esse problema, Teresa? Vamos continuar a trabalhar com os meios de comunicação social, designadamente com o programa Sociedade Civil, fazendo esta divulgação ao longo deste ano, mobilizando jovens, mobilizando escolas, universidades, associações de direito privado, instituições de solidariedade social, e também, enfim, os municípios, necessariamente, os municípios... os deputados ao Parlamento Europeu. Os deputados ao Parlamento Europeu, enfim, os serviços públicos naturalmente já trabalham com os deputados ao Parlamento Europeu. Que foi editado pelo Instituto Português da Juventude. Que é este, não é? Não, é esse. Este é o Sem Fronteiras. Mostra-me. Passe para cá. Eu tenho a ideia que este livro já passou aqui pela sociedade civil. Não tenho a certeza. Este Sem Fronteiras, portanto, é atualizado e reúne todos os programas que estão disponíveis só para jovens. Mais para os jovens. Nós aqui estávamos a falar da formação de adultos. Não, mas também tem aí a aprendizagem ao longo da vida e tem aí também os programas que não são muito utilizados, por exemplo, para a inclusão social, programas até como o microfinanciamento Progress. Tem aí projetos piloto como o Teu Primeiro Emprego Euros. E onde é que as pessoas encontram este livro? Esse livro foi o Instituto Português da Juventude, depois que o enviou para todos os centros de juventude e para as associações. E vai ficar online disponível, espero que ainda este mês. Agora, essa informação online está aí. Onde? Vai ficar numa página minha também. É? Vai chamar-se assim, Sem Fronteiras, é Chama-se isso? Sem Fronteiras. Agora, esse livro há muita gente que anda atrás dele, mas não está disponível porque é um livro gratuito. É um livro gratuito que o Instituto Português da Juventude... Sim, mas com certeza nas instalações do Instituto Português da Juventude as pessoas poderão consultar, está lá. Não é? Agora, o que estava a dizer é absolutamente certo, que é essa informação
está em todos os sites, só que não está sistematizada. Não está organizada, não é? Não está organizada. E aí também é-lhe dada uma sistematização, uma coerência, para no fundo saber as oportunidades, porque muitas vezes... Sim, portanto, para os jovens e portanto, para os pais também, que podem de alguma forma conhecer os temas, mobilizar os jovens, não é? de uso, porque às vezes é preciso tirar um curso superior para Sim, entender. Mas está muito simplificado. Está muito simplificado. Isso acontece muito. Esse é um problema, não é? Era isso que eu estava a falar há pouco em relação às matérias da União Europeia. O que fizemos São isso foi muitas vezes também... difíceis das pessoas conseguirem Se calhar ajuda. interpretar o que é que lá está O escrito. que se fez ali foi também, para além de sistematizar, está simplificado. Muito bem. E é fácil de perceber. Ainda não Agora, muitas vezes nós Tem um também sistema temos... de cores, não é? Tem um sistema de cores. Também ajuda. Tem também esse layout logo no início que dá... É isto. Isso que dá para guiar... Tipo mapa. Guiar Um o mapa para rápido. guiar o utilizador. Mesmo assim é gigantesco. E com letra pequenina, veja lá. Mostra Mas não é um muitas romance. coisas. Mas também mostra os programas. Exatamente. Estão aí 16 mil milhões de programas que a Comissão Europeia gere no período 2007-2013. Nós, portugueses, somos os únicos que não estamos a aproveitar devidamente este tipo de programas? Não. Ou isto é geral? É geral. É geral. Mas nós, nos programas que são geridos centralmente pela Comissão, como é o caso, somos pouco agressivos. Porque nós olhamos só para os fundos que temos aqui em termos nacionais, preocupamos-nos só com esses fundos, às vezes nem os utilizamos todos, e depois esquecemos dos outros fundos que são geridos E os fundos, por exemplo, que estão centralmente. destinados a este tipo de programas, são utilizados na sua totalidade ou não são? também Nem não sempre, são. nem sempre. Também não são. O programa mais popular é o Erasmus, mas até dentro do Erasmus já muitos programas, como o Erasmus Jovens Empreendedores, enfim. Mas aquilo que eu pretendia dizer é o seguinte: nós primeiro temos de saber o que queremos. E quer uma empresa, quer um jovem, quer uma Câmara Municipal, deve saber o que pretende. E depois procurar, para aquilo que pretende, as oportunidades que tem. Porque muitas vezes nós andamos o que é que há aí é fundo perdido, o que é que, em vez de dizer o que é que acrescenta à minha empresa, o que é que traz valor acrescentado à minha comunidade, e depois procurar, porque felizmente não faltam programas. Eu até já fiz alguns desafios no sentido de me dizer assim, digam-me, porque eu tenho a possibilidade na Comissão dos Orçamentos de os propor, digam-me que programas é que nós precisávamos e não existem. Que lacunas é que há? E o engraçado é que até hoje ninguém me deu uma única sugestão para um programa piloto, para um projeto piloto novo Que não houvesse um enquadramento depois em termos de programa. Já agora enquadramento. uma provocação antes de irmos à próxima reportagem, José Manuel Fernandes. E os deputados europeus portugueses têm feito algum trabalho ao Temos nível feito. das comunidades de sensibilizar as pessoas também, nas autarquias, as instituições, para estes programas que existem? Nós temos excelentes deputados. Estou a falar de trabalho no terreno, não é? Claro, no Como é Parlamento óbvio, Europeu. o livro é fundamental e é uma depois, excelente no ideia. terreno, nem sempre o nosso trabalho é visível depois em termos nacionais, mas cada um de nós, por exemplo, o Partido Social Democrata tem 8 deputados, dividiu o território pelos 8. Eu fiquei com Braga e Viana. E todos os anos faço iniciativas, até faço iniciativas todos os fins de semana. Mas todos os anos lanço grandes iniciativas nesse distrito. Este livro que estava a falar tem uma parte que é dedicada ao distrito de Braga e Viana. Sim. Tem uma parte que é só sobre o ano europeu dos cidadãos 2013. E, portanto, tentam fazer essa ligação entre as instituições europeias, neste caso o Parlamento Europeu, onde estão, e fazemos essa ligação as vossas localidades que estão atribuídas. nos nossos territórios. E como eu estava a dizer, os deputados, os 22 deputados, perdemos um, vamos ficar com 21, são deputados que fazem esse trabalho. Eu não estou a falar só dos 8 do Partido Social Democrata. Claro. Os 22 fazem esse trabalho nas suas localidades. Já vamos regressar. A Convenção Europeia dos Direitos do Homem contém os princípios fundamentais, melhor dizendo, a respeitar na União Europeia. Os cidadãos devem conhecer estes direitos e devem usá-los de uma forma ativa, apresentando queixa quando sentem que eles estão a ser violados. Vamos saber como é que isso se faz e quais são as entidades às quais podemos recorrer.
Em 1978, Portugal ratificou a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, ficando desde então a fazer parte do sistema internacional considerado o mais avançado na proteção dos direitos e liberdades fundamentais. A advogada Isabel Meireles salienta o direito de circular e permanecer livremente nos agora 28 Estados-membros da União Europeia, também o direito de trabalhar ou se estabelecer em sociedade, assim como o direito de reagrupamento familiar. Se algum desses direitos ou qualquer outro presente na Carta da Convenção Europeia dos Direitos do Homem seja violado e não obtenha resposta no próprio país, os cidadãos podem recorrer a um tribunal europeu. O que é um Tribunal Europeu? Temos o Tribunal da União Europeia e temos o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. O Tribunal da União Europeia, os cidadãos têm um recurso muito mitigado. Só podem recorrer, e é concretamente ao Tribunal Geral, quando as decisões das instituições da União Europeia lhes dizem direto e individualmente respeito, o que acontece poucas vezes. O que os cidadãos normalmente podem fazer é recorrer, e sim, ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que faz parte, é uma instituição do Conselho da Europa, não tem nada a ver com a União Europeia, e aí sim os cidadãos têm recurso direto, designadamente quando consideram que os seus direitos que constam da Carta dos Direitos Fundamentais foram violados. Portugal e os portugueses têm recorrido frequentemente. Os casos mais emblemáticos, estatisticamente, são aqueles de atrasos de justiça. Ou seja, quando um caso anda longos anos em tribunal, isso, no fundo, equivale a denegar justiça. E, nessa situação, o cidadão pode-se dirigir ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e pedir, designadamente, para ser imunizado, o que tem acontecido muitas vezes em relação a Portugal. Assim sendo, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem destina-se aos europeus que, tendo esgotado todos os meios judiciais e outros previstos na lei interna para reparar uma situação de violação dos seus direitos, não conseguiram ainda assim obter reparação suficiente por parte das autoridades do seu país. A queixa é entregue na Secretaria do Tribunal e o Tribunal procede à tentativa de resolução amigável. O provedor de justiça europeu, à semelhança do provedor de justiça nacional, tem um mero poder consultivo, não tem um poder decisório. Portanto, os cidadãos europeus, quando tenham alguma queixa no que diz respeito ao mau funcionamento das instituições da União Europeia, podem se dirigir ao provedor de justiça europeu. Os relatórios são muito conclusivos e que normalmente, infelizmente, ao contrário do que muitas vezes acontece nos países, o provedor de justiça europeu tem, de facto, uma mão férrea e as situações são mesmo resolvidas. Desta forma, o provedor de justiça europeu investiga queixas contra instituições, órgãos, serviços e agências da União Europeia. Se é cidadão de um Estado-membro ou reside num Estado-membro, pode apresentar uma queixa ao provedor de justiça europeu. As empresas, associações ou outros organismos que tenham sede estatuária na União Europeia podem igualmente apresentar queixas a esta entidade. Teresa Moreira, há o caso onde as pessoas podem informar sobre estes direitos todos, sobre a forma como podem fazer as suas queixas, as instituições a que devem recorrer, etc. Exatamente. Que centros são esses? Há os centros de informação Europe Direct. Em Portugal há em 19 localidades que cobrem todo o país e as regiões autónomas. Europe Direct. Europe Direct. E que são, vá lá, os interlocutores privilegiados. É direto à União Europeia, não é? Exatamente. Direto à Europa. Queria já agora dizer que há também um portal, enfim, disponível na internet que se chama A Sua Europa, Your Europe, em inglês, e que tem muita informação e que no Ano Europeu dos Cidadãos é importante que as pessoas saibam que não é só preciso ir Não tem nada a ver com estes centros. Portal. Estes centros foram criados como? Foram criados por quem? Estes centros estão ligados à Comissão Europeia e às instituições europeias e, no fundo, são, se quiser, os balcões, os principais balcões para interface com os cidadãos. Com Temos os 19 em Portugal, é isso? Temos 19 em Portugal.
E parece-me que é muito importante, sei lá, se sou uma jovem e onde é que quero as pessoas ser podem empreendedora, saber onde é que eles estão localizados? Estão localizados por todo o país. Aqui, por exemplo, no Norte há em Barcelos, há em Ponte de Lima, há naturalmente no Porto. As pessoas precisam de moradas, precisam de saber Com onde é certeza, que é, podemos- precisam de contactos telefónicos, essas coisas todas. Onde é que as pessoas fazem podem muitas obter essa sessões. informação em relação a saber qual é o centro de informação da Que é União mais Europeia perto, que está mais perto delas? Eu sugiro que vão justamente ao portal do Ano Europeu dos Cidadãos, que é Estão lá todos. anoeuropeudoscidadãos.gov.pt, e que tem uma série de links designadamente também para esta informação. E já agora, gostava também só de dizer que em matéria mais do que informação, mas de resolução de conflitos, temos também em Portugal o Centro Europeu do Consumidor. Antes de irmos ao Centro Europeu do Consumidor, estes centros, Europe Direct, que tipo de serviço é que prestam aos cidadãos? Ou seja, eu devo utilizá-lo em que circunstâncias? Para já, para se informar, por exemplo, dos seus direitos, dos canais que deve seguir para obter determinadas informações, para se candidatar a determinados programas. Estes centros, além da informação, também promovem sessões de esclarecimento e de formação, trabalham muito com escolas, com municípios, com as entidades de cada localidade. Portanto, não se limitam a ser apenas receptores de pedidos que encaminham, eles têm uma ação ativa Local. no terreno. Nós já fizemos vários tem projetos experiência eles. com estes Sim, centros? Fizemos já alguns de animação de Natal, com voluntários e com a ajuda financeira deles. Fizemos algum trabalho, nomeadamente numa festa, que nós criamos uma festa especial com as raízes de azeitão, que é a festa do Manel da Horta, Tradição, Sabores e Aromas, na qual a Europe Direct apoiou, nomeadamente na sustentabilidade e apoio junto do consumidor para poder informar de como ter uma aldeia mais sustentável. E nesta abordagem eles ajudam a nível financeiro, alguns projetos, algumas atividades para o próprio projeto, e depois também divulga informação sobre ser ativa nesta cidadania, e eles estão localizados neste momento em Palmela. No caso de na azeitão, Península claro. Situada. Mais próximo de si, em Palmela. E são pessoas que são muito ativas neste sentido, porque de facto não só é um local de informação, mas também interativo com as pessoas, mas é sempre com instituições, que seja a Junta de Freguesia, Câmara, etc. Tem sempre a porta aberta para estudar dossiê, analisar apoios. Portanto, no caso de Palmela está a funcionar bem. Quer dizer, está a funcionar em Palmela para toda a região, que é toda a parte da Península Depois íamos falar Situada. também do apoio ao consumidor, é isso? Exato, ia falar do apoio ao consumidor porque foi criada esta rede dos Centros Europeus de Consumidor que está em todos os Estados-membros e também na Noruega e na Islândia, e que está dedicada à resolução dos conflitos justamente transfronteiriços. Por exemplo, a aquisição de viagens aéreas através da internet, a aquisição de produtos culturais. Hoje em dia, enfim, quase toda a gente compra mais produtos em formato digital do que necessariamente em termos físicos. Muitas vezes compram empresas que estão sediadas noutros Estados-membros, e esta rede, que em Portugal tem o Centro Europeu do Consumidor, que está alojado na Direção-Geral do Consumidor e que é cofinanciada pela Comissão Europeia, está mesmo vocacionada para isso. Também presta informação, isto é, eu tenho um problema qualquer, por exemplo, com a aquisição de um produto digital de uma empresa sediada noutro Estado-membro. Posso, pura e simplesmente, para obter informação, dirigir-me ao Centro Europeu do Consumidor. E depois, como funcionam em rede, acabam por permitir que muitas das questões possam ser ultrapassadas e até resolvidas, muitas vezes a contente dos consumidores, assuntos que são importantíssimos, no fundo, para a vida de todos nós. Mais uma E vez, as respostas são atempadas ou são situações realmente demoradas? o facto decisões são de demoradas. haver um funcionamento em rede facilita muito. Porquê? Porque imagino que eu comprei qualquer coisa a uma empresa que está no Reino Unido. O Centro Europeu do Consumidor vai imediatamente entrar em contacto, o nosso, com o Centro Europeu do Reino Unido, que no fundo depois dialogam com a empresa. O facto de haver este funcionamento em rede, o facto de haver apoio da Comissão Europeia, o facto de haver muita mobilização hoje em dia já de municípios, de entidades públicas, mas também de associações empresariais e de operadores económicos, leva a que as questões sejam resolvidas com bastante rapidez. Penso que fazemos um balanço muito positivo do funcionamento do centro que já existe em Portugal desde o ano 2000. É muito usado pelos portugueses? É bastante usado, mas há sempre um potencial de utilização, porque muitas vezes, como consumidores, aquilo que faremos sempre em primeiro lugar é dirigir-nos, por exemplo, ao operador económico, não é? Tenho um problema, quero trocar, o produto chegou defeituoso, não corresponde às minhas expectativas. E depois, só depois desse primeiro contacto é que eu começo a recorrer a outros mecanismos. Já agora também,
Queria dizer que este ano foi aprovada a legislação europeia sobre resolução extrajudicial de litígios, que é outra área importantíssima. Em Portugal nós temos uma experiência muito interessante e muito rica que já tínhamos à margem desta experiência europeia, mas que permite o quê? Que vai permitir, a partir de 2014, 2015, com a transposição desta legislação, aos consumidores europeus poderem resolver os seus litígios sem ter que ir a um tribunal. Isto é, através da intervenção de entidades com competência técnica, que têm que prestar um serviço de qualidade, com inúmeros requisitos, mas que, através de uma justiça simples, rápida e de baixo custo, ou mesmo gratuita, permite que os problemas entre os consumidores e empresas sejam resolvidos. Pensamos nós de uma forma muito positiva. Este é um elemento, lá está, que reforça os nossos direitos enquanto consumidores num mercado interno tão amplo. Claro. E também há obstáculos à concretização dos direitos dos cidadãos. Muitas vezes há obstáculos grandes, isso está estudado, há questões a ultrapassar, Manuel Fernandes, ou não? Há um obstáculo linguístico, muitas vezes, há um obstáculo do desconhecimento, há o obstáculo da burocracia, há o obstáculo que já referimos das próprias competências, do olharmos só para os direitos e não vermos os nossos deveres, mas depois temos estes instrumentos todos de apoio para remover estes obstáculos. Eu queria referir aqui, para além dos centros Europe que deveriam ser mais utilizados, é uma porta que está aberta ao cidadão e que até serve para direcionamento, para aconselhamento, para referir alguns fundos que podem ser importantes e utilizados pelo cidadão, mas há um outro instrumento pouco utilizado, que são os Solvit, para quando um cidadão tem um problema com a administração de um outro Estado-membro, e é onde a legislação por vezes não está a ser aplicada, pode-se dirigir de forma gratuita a um desses centros, que tem um objetivo, há bocado falava do prazo, de resolução do problema num prazo de 10 semanas, e são centros que funcionam bem e que nem... Onde estão esses Solvits? Nós também temos um. Também temos Lisboa. Agora, temos um em Lisboa. Sim, mas estes Solvits entram neste problema que existe com uma administração do cidadão. Lisboa Não, claro que não. Entre um cidadão do Estado-membro com uma administração de um outro Estado-membro, são depois os Solvits dos dois Estados-membros que entram em contacto para resolver de uma forma gratuita o problema do cidadão. Então, como é que os cidadãos, havendo só um, neste caso aqui em Portugal, podem recorrer a esse centro? Quais são os meios? O Centro Solvit está localizado na Direção-Geral dos Assuntos Europeus, no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Sim. A informação também está disponível, quer na Direção-Geral dos Assuntos Europeus, através do portal do Governo, designadamente, quer através deste portal que eu já referi, do Ano Europeu dos Cidadãos. Penso que o portal do Ano Europeu dos Cidadãos, entre outras coisas, tem a vantagem de ter estes links para fazer um bocadinho de trabalho também que se fez com os projetos para os jovens, não é? Que é, no fundo, organizar a informação e tornar a informação acessível num único espaço, que às vezes é o mais complicado. Nem sempre é fácil. Daí que também a oportunidade do Ano Europeu dos Cidadãos a nós nos está a permitir, do ponto de vista da administração pública em Portugal, agregar a informação. Mas muitas vezes, como os destinatários são diferentes, isto é, um estudante do ensino secundário não tem interesse na mesma informação que um estudante universitário ou que um adulto. E hoje em dia, penso que aquilo que a Pascal referiu é extremamente importante, porque nos objetivos agora dos próximos anos da União Europeia, a Estratégia Europa 2020, justamente esta educação ao longo da vida e esta ideia de inclusão social é cada vez mais realçada, porque a população da Europa, se calhar infelizmente, está toda a envelhecer, mas também como a esperança de vida aumentou, todos nós temos perspectivas de vir a aprender mais ao longo da vida e daí... E não é só aprender, eu também transmitir, porque eu acho que a partir de uma certa idade há um potencial, um saber fazer que nós não utilizamos na Europa. No Japão, por exemplo, há aquela... 2012 foi o Ano Europeu do investimento ativo. Sim, não estou a falar do investimento ativo, estou a falar que tem um saber fazer, a Teresa tem outra. E quando chegamos à reforma, vamos tratar dos netinhos. E esse saber fazer perde-se. Exatamente. Essa experiência não é posta ao serviço da comunidade. Eu acho que isso a União Europeia devia trabalhar sobre isso, porque de facto é uma vida inteira a trabalhar num país, numa União Europeia, e depois podia-se transmitir mais facilmente.
criávamos uma espécie de conselho de anciãos da União Europeia, que pudesse transmitir estas experiências. Também já ia para o General Fernandes, levar ao Parlamento Europeu. Eu acho que está perdida e é pena. E é só transmitir. Não, é verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Pelo menos em Portugal isso acontece. Eu senti isso As quando nós pessoas muitas viajamos. vezes não põem esse saber ou não têm condições para opor ou não são motivadas para Não o fazer. são motivadas, às vezes, porque eu noto, por exemplo, nestas viagens que fizemos com jovem e não jovem na União Europeia, com os projetos da União Europeia, há justamente esta mistura entre o jovem, não só o jovem, e mais pessoas de vários segmentos que trabalham. Mas aqui já há uma série de projetos que trabalham essa ligação entre gerações, não é? Mas é ao nível da escola e dos lares. Por exemplo, adopta um avô, adopta uma neta, pronto. Sim. Mas eu acho que nós podemos ir mais longe a nível da intelectualidade deste saber fazer e que podia ser utilizado a nível da União Europeia. Sim, isso faz cada vez mais. Aí eu entrava aí com a perspectiva do voluntariado. No Sim, fundo, por exemplo, também. numa Misericórdia faz este trabalho. Claro. Junto de pessoas que, por exemplo, numa equipe de voluntário, vai-se buscar uma jovem que quer ler um livro a uma pessoa idosa, mas também vai tratar de uma criança de 8 anos que está em fase terminal. E pode ser uma jovem como pode ser uma idosa. E esta interatividade entre transgerações, que acho que é muito importante e que a União Europeia não utiliza, é muito segmentada, é muito rígida. Eu penso que isso que deve acabar, porque a União Europeia não é isso. Somos povos diferentes, de origem diferente. Há muito cruzamentos de raiz, que é o meu caso. Sou casado com um português, vivo em Portugal. É uma riqueza, não é uma diferença, é uma riqueza. Sim. E um acréscimo que não está a ser aproveitado, eu penso, na União Europeia. Já vamos começar. Os cidadãos que viajarem para um Estado-membro da União Europeia, ou para a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega e a Suíça, podem utilizar o cartão europeu de seguro de doença e serem assistidos nos cuidados de saúde. Ora, veja como é que este cartão pode ser usado. O Cartão Europeu de Seguro de Doença permite a uma pessoa segurada ou abrangida por um regime legal de um dos 27 Estados-membros da União Europeia, do Espaço Económico Europeu e Suíça, obter assistência médica junto dos prestadores de cuidados públicos destes países. Ou seja, este cartão é utilizado para a obtenção de cuidados de saúde que se tornem clinicamente necessários durante uma estadia num destes países. Os cuidados de saúde têm em conta a natureza das prestações a conceder e a duração prevista da estadia, evitando que o segurado seja obrigado a regressar prematuramente ao país de origem para receber os cuidados que necessita. É um cartão de modelo único, comum a todo o espaço, gratuito e concebido para simplificar a identificação do titular e da instituição que financeiramente é responsável pelos custos dos cuidados de saúde de que cada pessoa possa vir a necessitar. Neste sentido, em abril de 2011 foi publicada no Jornal Oficial da União Europeia uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao exercício dos direitos dos doentes em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços. A diretiva clarifica os direitos dos doentes em matéria de utilização de cuidados de saúde noutro Estado-membro, incluindo as restrições que os Estados-membros podem impor a esses cuidados no estrangeiro. Também esclarece o nível de cobertura financeira concedida para os cuidados de saúde transfronteiriços, tendo por base que os doentes têm direito a um reembolso equivalente ao reembolso que seria pago se recebessem o mesmo tratamento no seu país de origem. Esta diretiva pretende assim transmitir aos doentes regras claras e informações fiáveis sobre o acesso aos cuidados de saúde recebidos noutro país da União Europeia e o respectivo reembolso através dos novos pontos nacionais de contacto, que, segundo a Comissão Europeia, assumem um papel crucial neste sentido. Os países da União Europeia, onde se inclui Portugal, têm de transpor a diretiva para a legislação nacional até 25 de outubro de 2013. General Fernandes, vale a pena deixar aqui alguns sublinhados em relação a esta peça que estávamos a ver sobre a questão do cartão de saúde? O cartão de seguro de saúde não cobre todos os riscos, digamos assim. Tem um tratamento se tiver algum problema, como um nacional, um residente. Sim. Mas se pode for... correr a um hospital, um centro de saúde. Se for, não tem... Convém que se for para algum desporto mais radical, para uma montanha, é preciso perceber que for a aventura, portanto. Não permite o repatriamento, e num caso desses aconselha-se a que faça
um seguro. E depois, houve Também é aqui suposto que as pessoas que fizerem este cartão leiam bem o que é que lá está, para perceberem o que é que têm direito, não é? Isso nem sempre acontece. Fica já o alerta, então. E depois também a questão da diretiva sobre os cuidados transfronteiriços tem uma série de limitações, é algo positivo, sobretudo se num Estado-membro, por exemplo, houver um tratamento para uma doença rara, vou dar um exemplo, que não exista no Estado-membro de origem, a pessoa pode ir fazer esse tratamento ao outro Estado-membro e o Estado-membro de origem assume um pagamento até ao determinado limite. Ou se dentro do Estado-membro de origem não houver condições para prestar determinado tratamento, Sim. com a autorização, neste caso do Ministério da Saúde, pode também fazer fora esse tratamento. Isto não é para turismo de saúde, não tem nada a ver com isso. É para casos como estes que Às vezes referi. estas coisas ditas assim funcionam muito bem e depois na prática, primeiro que as pessoas consigam obter Sim, mas há prazos as na diretiva. condições para fazer as coisas, as autorizações, Mas há as prazos respostas claro, dos ministérios. Mas há não é assim tão prazos simples. mas há prazos para o Ministério Responder. E se o Ministério não responder, depois o cidadão Claro que põe o depois- Ministério em tribunal Claro. e por aí fora. Sim, Portanto, sim. eu estou a dizer isto porque depois na prática a gente vê muitas situações em que as pessoas recorrem a determinados direitos que têm e eles não funcionam assim de uma forma tão linear como estão no papel. Para a efetividade Como dos estão no direitos, papel, não é? temos depois os tribunais que têm E aqui a um papel Sofia Paz importante. queria também deixar um alerta, um sublinhado em relação ao peça recurso, anterior. não é? Aos tribunais europeus. Porque a peça anterior, no fundo, abordava a questão do recurso aos tribunais europeus. E, no fundo, a ideia que também interessa sublinhar é que o direito da União Europeia, os direitos dos cidadãos europeus, são aplicados, em primeiro lugar, pela administração nacional, pelo legislador nacional também, pelos tribunais nacionais. E, portanto, quando esses direitos são violados por um ato nacional, da administração, do legislador ou dos tribunais, a resposta e o recurso por parte do indivíduo, do cidadão europeu, tem de ser no contexto nacional. Não é? Portanto, se a administração nacional viola um direito do cidadão europeu, a reclamação é feita para a administração. O recurso é para um tribunal nacional. Porque o recurso para os tribunais europeus é quando a violação dos direitos do cidadão europeu resultam de um ato de uma instituição europeia. Portanto, os tribunais europeus, o Tribunal Geral, que agora funciona, é o Tribunal de Primeira Instância, e depois um recurso para o Tribunal de Justiça quanto às questões de direitos, é apenas um recurso para atos das instituições europeias. Portanto, um ato do Conselho, um ato da Comissão, um ato do Parlamento. Portanto, só esses atos é que podem ser objeto de recurso no contexto. Talvez valesse a pena, até porque estamos também já na parte final do programa e há tanta informação sobre isto que vale a pena deixar às pessoas falarmos um pouco mais, aprofundarmos um pouco mais a questão dos direitos políticos de que falava há pouco, nomeadamente a possibilidade da eleição, em eleições municipais e também para o Parlamento Europeu, a proteção diplomática, que é outra questão que é importante com certeza conhecermos, e o direito de petição, que já aqui falámos várias vezes. Quer falarmos um pouco também sobre eles? Sim, posso falar Para as pessoas conhecerem um pouco melhor? Quanto à proteção diplomática ou consular, significa que o Estado, através dos seus representantes, vai proteger os direitos dos seus cidadãos e dos seus bens num Estado terceiro. E o problema que surge muitas vezes é que o Estado da nacionalidade, portanto o Estado de que o indivíduo é nacional, não tem representação diplomática ou consular num Estado terceiro. Por exemplo, ainda há pouco veio uma notícia que o Equador ia fechar a Embaixada de Portugal. Ora bem, nesse caso, o cidadão europeu pode recorrer aos serviços diplomáticos e consulares de outro Estado-membro da União Europeia e, dessa forma, ter assistência no caso de doença, de morte e mesmo no caso... Como se fosse um nacional como daquele se fosse um Estado. nacional desse É Estado, uma coisa- exatamente. uma proteção. Até um uma Estado proteção muito substitui o importante. outro. Na Muito prática. importante, porque, enfim, com importante 28 isso. Estados-membros, isso alarga muito Mas a isso também possibilidade de proteção. dava lugar a uma poupança brutal se utilizasse, por exemplo, embaixadas em algum, não vou dizer nos Estados Unidos, cada um quer ter a sua embaixada, mas uma embaixada da União Europeia que servisse os 28, é ver as poupanças que se podiam fazer a esse nível, porque aquilo também que os cidadãos querem é que os seus direitos, também nesse caso, e a proteção, seja assegurada e seja efetivo. Claro. Portanto, e mais? Estamos a falar aqui da proteção diplomática. Proteção diplomática. Em termos de direitos políticos, quanto às eleições municipais e para o Parlamento Europeu. Aqui, se calhar, até fará sentido depois falar com
não é, José Manuel Fernandes, e saber na Então, prática vamos falar já. se isto tem sido aplicado. Eleições municipais E a Pascal também. eleições A Pascal locais. também. Quer dizer, nós, quando falamos É um exemplo disso, nós não é? nunca nos podemos esquecer que estamos a falar também de juntas de freguesia. Portanto, às vezes só nos lembramos das câmaras municipais e dos municípios, e as juntas de freguesia são importantíssimas. E isto é uma... Pascal, é um exemplo... É um exemplo vivo. Já vamos explicar porque a Pascal é um exemplo. É um exemplo do que estamos a falar e de alguém que tem outra nacionalidade poder ser eleito num outro Estado membro. Seria interessante era nós vermos... residência, não é? se Pascal temos já faz parte de uma junta, não já? Eu sou há 4 anos, foi eleito para um movimento independente, Azeitão no Coração. Azeitão no Coração. E é vogal, não é? Da junta? Sim, sou vogal e sou responsável do turismo, da cultura e da saúde. Por isso fizemos muitas coisas nesta região e penso que é importante... Eu acho que é um trabalho em conjunto. Vamos sempre pôr em evidência Os esse trabalho, eleitores não é? estranharam ao princípio ou não? Eu Ver penso uma pessoas já me conheciam um pessoa bocadinho, mas não da conheci toda a nacionalidade gente. a participar também tão ativamente na política. Sim, eu neste momento acho que há um melhor entendimento do trabalho que estamos a fazer e da minha própria pessoa. E depois também nós fizemos logo depois das eleições, eu pedi abrir porta à Junta de Freguesia para os voluntários poderem vir trabalhar connosco. E neste momento tem mais de 8 grupos de trabalho. O Azeitão Mais Seguro, a parte da história, das tradições. Ou seja, há um trabalho feito com um envolvimento mesmo local. Tem corrido bem. Muito bem, eu penso que neste momento há alterações no comportamento do cidadão. Eu acho que neste momento em Azeitão há uma cultura azeitonense que já havia, mas que era muito partilhada porque era uma cultura de aldeias. Porque, como sabe, Azeitão é uma região, nem é Sesimbra, nem é Setúbal, entre aspas, porque Azeitão pertence ao Concelho de Setúbal, claro, mas é uma agregação de várias aldeias e, nomeadamente, este projeto europeu permitiu transmitir um conhecimento de poder transformar e agir, ou seja, cada cidadão poder participar em um projeto local para a sua comunidade. E estes projetos foram feitos e desenvolvidos ao longo destes 3 anos, juntamente foi a instituição Junta de Freguesia que entrou neste projeto, através da minha pessoa, e trabalhamos sobre a sustentabilidade, ou seja, um local melhor para viver, onde toda a gente tem algo a dizer, mas onde toda a gente tem que trabalhar. Ou seja, nós conseguimos fazer trabalho todos juntos. E acho que este é um exemplo de uma cidadania participativa, mas que se pratica. Ou seja, há pouco, eu penso que eu vi no seu programa, já há muito tempo atrás, alguém dizia que não se aprende cidadania. Eu não estou de acordo. Eu penso, por exemplo, uma parte que acho que é importante no meu perfil, e quando foi na escola, que era pequenina, eu tinha civismo, educação cívica. Que também faz parte dos currículos. Também Já fez, também parece que já saltou fora. Agora também. há uma disciplina Educação para a Cidadania. Ainda Eu existe? acho que é muito importante. Mas que é optativa e tem não um devia ser conteúdo muito optativa. heterogéneo. Pois, Na minha opinião, Mas devia ser deve optativa. ser educação para a cidadania. Porque eu acho Todas que- as disciplinas, tudo deve ser Não educação sei, eu acho que para a cidadania. cuidado Mesmo outra- as competências fora da escola são importantíssimas. Todos os programas que nós referimos da aprendizagem aqui ao longo da vida, nas associações, Mas acho que o Juventude em Ação, Não tudo o que chega. é feito fora. Não sei, porque eu penso que hoje em dia nós falamos muito de globalização. Mas eu acho que nós devemos globalizar o local, de facto, porque é local que se faz, e o local deve-se globalizar, é tudo completamente Sim, de estamos de acordo. acordo. Mas eu acho que uma criança numa escola precisa de ter uma preocupação em relação ao seu grupo de trabalho, ou seja, não é só em relação a uma Mas atividade. deve ser na escola, deve ser na família, Claro, deve ser na sim, associação, claro, deve ser quando falo em de todas as educação- disciplinas, deve ser. Mas é muito importante uma escola que está a fazer a educação civil, porque de facto depois volta a casa e fala com os pais, porque muitas vezes os pais. E faz. Sim. Os Olha, eu pais lanço- eu muitas lanço- vezes As crianças é que são os veículos Olha, eu no da distrito- informação. da sustentabilidade são E as da crianças. formação, Nós temos sem uma dúvida mascote que é nenhuma. o Zigato, para poder apoiar as atividades junto da escola. E são as próprias os alunos que falam com os pais em casa. O pai não deita o papel no lixo, o pai no chão, etc. Ou seja, há um trabalho feito para as crianças. Eu penso Sim, que é por fazem aí um que trabalho nós- extraordinário. Eu lanço todos os anos um concurso para os distritos de Braga e Viana, que é a Escola na Europa, em que tem várias categorias de prémios, em que o prémio de secundário é uma viagem a Bruxelas. Aquilo tem milhares de alunos a participar, com trabalhos de grande qualidade. Têm ido a Bruxelas? Vão sempre. Há sempre Vêm uma turma. Vêm todos felizes. Há sempre uma turma que é a vencedora que vai a Bruxelas. E, portanto, as escolas, quando também desafiadas, fazem, fora das disciplinas, trabalhos que são verdadeiramente extraordinários. E a questão da educação para a cidadania, eu acho que deve ser uma componente absolutamente
transversal. Sim, mas é difícil quando está a dar matérias curriculares como português e matemática, meter lá a cidadania no meio, porque as pessoas não têm tempo para isso. Portanto, a questão da Pascal era outra. É se não devia existir um espaço onde as crianças e os jovens tivessem a possibilidade de eles próprios levantar problemas sobre as suas comunidades, eles próprios discutirem soluções e irem praticá-las para o terreno. Isso não se faz na disciplina de ciências da natureza. É que esse espaço é importantíssimo que exista fora da escola. Faz-se nas associações culturais, nas associações recreativas. Deve-se fazer. Aí é que deve haver o máximo. Casa, não é? Isto é que se chama participação. E esta necessidade de discutir questões transversais nos mais variados fóruns. Enfim. Portanto, nós sabemos que é difícil muitas vezes os pais educar as crianças, porque vêm da escola, estão cansadas, os pais estão cansados. Ou seja, a escola neste momento tem um papel fundamental, mais que havia antigamente. E penso que é muito importante, não é esquecer que o pai tem um papel educativo, de facto, os pais têm um papel sempre educativo, os pais, os avós, o núcleo da família é muito importante. Mas acho que é importante a criança, todo ao longo da sua vida escolar, pelo menos até os 10, 11 anos, ter uma consideração de olhar para os outros, trabalhar com os outros. Ser ensinada nesses termos. Essa ensinada nesses termos, para depois uma pessoa passe na rua, não olha ao lado quando tem uma velhota a atravessar, o que está no teu carro fica lá a dormir porque não quer dar o seu lugar. Ou seja, são princípios para ser um ser humano a viver em sociedade. Não estou a falar de trabalhar para... Eu não estou a discordar sequer de uma disciplina, mas quando nós falamos, por exemplo, dos nossos deveres, que há bocado estávamos aqui a referir, o dever de pagar impostos, o dever até de prestar auxílio, o dever de sermos solidários, o dever de participarmos em termos democráticos, de uma forma ativa e até em termos políticos. Isso é algo que deve ser construído e exige até uma mudança cultural, que deve estar presente em toda a sociedade. E acaba por tocar naquilo que estávamos a dizer aqui quase no início, que é um pouco a sensação que às vezes os cidadãos têm de que devem pedir tudo à sociedade, mas que depois não contribuem, não é? Acho que vem tudo da mesma raiz. Eu me lembro quando era mais jovem na escola, eu me lembro de uma professora que dizia: a tua liberdade para na liberdade do outro. Isso é fundamental, isso foi isso que me construiu hoje, ou seja, hoje todo o trabalho que eu faço em relação a isso, ou seja, eu posso... É a questão da responsabilidade. Exatamente, ou seja, eu estou em reunião com voluntários, com pessoas de várias idades, mas eu estou a ouvir as pessoas, tenho a minha opinião clara, mas depois eu estou a ouvir e depois, acho que há uma maior interação entre as pessoas, se de facto a pessoa que está a ouvir está a pensar, ok, vamos construir algo juntos. E não é uma questão de poder, o de querer ser diferente, é realmente criar junto algo. E penso que isso que a União Europeia também precisa, é se lembrar que são vários países, somos tribos diferentes. Sim. E é importante que as tribos têm... Mas o multiculturalismo aqui até é importante. É uma força que... Os americanos fizeram um melting pot, não funcionou. Nem todo o cidadão europeu se sente europeu. Não, mas eu acho que o exemplo do Canadá e da América. A América fizeram um melting pot e vimos que foi difícil chegar onde chegaram a nível de congregar toda esta gente tão diferente. Canadá fizeram uma coisa diferente, fizeram mosaicos, porque de facto eu sou diferente, quer dizer, nós somos todos iguais, mas ao mesmo tempo somos todos diferentes. Esta diferença que é uma riqueza que nós podemos aproveitar. A questão da União Europeia tem outro problema, é que nós nacionalizamos os sucessos que vêm da União Europeia e europeizamos os insucessos. O que é que eu quero dizer? Nós muitas vezes em cada Estado-membro, o que todos os líderes fazem é o que é bom, fomos nós. Mesmo eu, enquanto Presidente de Câmara, inaugurei muitas obras com fundos comunitários, quando estive na Câmara Municipal de Vila Verde. Mas nunca disse, olhem, isto foi financiado a 75%, é dinheiro que veio da Europa. Nós dizemos, nós fomos nós, foi eu que fiz, fomos nós que fizemos. O que é bom é nosso. Depois o que é mau é da União Europeia. Isso é tão humano. Sim, mas é uma outra. Mas também tem a ver com as os seres humanos funcionam um bocadinho assim. Mas é uma outra atitude que devemos mudar. Eu costumo dizer que se a ASAI fosse, eles não gostam que eu diga isto, mas se às vezes diz assim, a legislação para os restaurantes, para os supermercados, é uma legislação da União Europeia. Mas o que é facto é que se a ASAI fosse a Bruxelas, encerrava aqueles supermercados todos que estão à volta do Parlamento
E aqueles restaurantes todos. Não é verdade. É verdade. Está É. exagerado. Não, é verdade. Não é Porque não cumprida. tens. É Bruxelas. Na União Europeia. É Em todos verdade, os é verdade países isto, já há porque azais. nós somos mais exigentes. E às vezes dizemos que a culpa vem de lá da Europa. Porque temos normas aqui muito mais exigentes a esse nível do que. Temos uma tradição de que tem lá. proteção acrescida do Está aqui consumidor. está aqui a defesa, está aqui Ainda agora a bem, defesa. Isso é um benefício, isso é um Mas benefício para os isto cidadãos portugueses. Isto é verdade, é que nós, aquilo que não é bom, gostamos de dizer que vem da Europa. Já esteve em Bruxelas, nas tasquinhas de Daniel que está a falar? Já, e posso E são garantir deliciosas, não são? que há um serviço que fiscaliza a segurança Sim, mas o que económica e a estou dizer é que segurança a Azai alimentar e, portanto, não há de dizer é que se a ser Azai justo. portuguesa fosse lá, fechava aquilo tudo. Temos de ter muito orgulho. Vamos voltar na um bocadinho nossa atrás, Azai. porque estávamos a falar dos direitos que os cidadãos têm de, tal como fez a Pascal, de se candidatarem a eleições, e ia-nos explicar qual é o funcionamento disso, Samuel Fernandes. Bem, é importantíssimo, no fundo, este alargamento dos direitos. Os direitos vêm dos princípios que estão nos tratados. Mas isto é fácil, é complicado para um cidadão que queira tomar uma iniciativa destas? Não é difícil um cidadão se candidatar com uma outra nacionalidade, se candidatar a umas eleições locais. É mais difícil fazê-lo numas eleições para o Parlamento Europeu. Mas também é possível. Mas é possível. E porquê que não acontece? É mais difícil, porquê? Porque é complicadíssimo fazer-se uma candidatura, por exemplo, aqui em termos nacionais. Independente e com pessoas de vários países, já agora. Pode-se formar com poucas assinaturas um partido, mas é difícil. Mas aqui estamos a falar de político, não de partido. Não, mas A União estou a dizer Europeia mesmo tem que... o PPL junto do seu cidadão, não a nível partidário, mas a nível de política. Sim, mas a nível político todos somos importantes e todos temos papéis importantes. Agora, o que eu estava a dizer é que não é difícil, por exemplo, criar um partido político. Daqui a pouco é mais fácil criar um partido político do que fazer algumas candidaturas. Temos uma reprodução do Parlamento Europeu que é uma reprodução dos parlamentos, não é? Onde é Com famílias políticas. Com famílias políticas, com partidos políticos, e isso torna difícil como torna cá vamos lá ver. aos cidadãos, individualmente ou em movimento, conseguirem impor-se. Para além dos grupos políticos, também há, por exemplo, os não inscritos, que a maioria deles até são de extrema-direita, mas há a possibilidade de estar, no fundo, fora dos grupos ou até de se mudar entre grupos. Sim. Pior, Tudo bem. Não vou dizer que é pior. O Rui Tavares. Mas qual é a dificuldade? Ainda não esqueci com o General Fernandes qual é a O Rui dificuldade. Tavares foi eleito no Bloco de Esquerda, estava Como independente. na esquerda unitária, mas mesmo que não estivesse. Mas não é essa a questão que depois estamos aqui a discutir, Foi para os a mudança de um grupo para o outro. O que estamos aqui a discutir é quem não tem grupo Quem não pertence. também tem direito. Era o que eu estava a dizer, é mais difícil numas eleições para o Parlamento Europeu. Porquê que é difícil? Porque se quisermos ver aqui pelo nosso país, não era fácil, nem é fácil, fora dos partidos que têm implantação nacional, conseguir uma então eleição criou-se um direito para o Parlamento, que é pregoado e está inscrito, Europeu. mas que depois não, Mas na prática não pode funciona. exercê-lo e até pode ir em listas, pode ir em listas que já listas de existem, partidos. dos partidos que Mal já existem. comparado, temos o mesmo problema em Portugal. seja, É dificilíssimo montar um movimento independente para as eleições. eu já estava a dizer isso, é difícil. Mas o que eu estava a dizer é montar que um partido é fácil, há aqui ir uma buscar coisa as importantíssima, que é a Pascal pode ir ser candidata. Eu, se estiver num outro Estado-membro, qualquer um de nós reside noutro Estado-membro, podemos integrar qualquer lista, como os outros cidadãos nacionais, que seja candidata ao Parlamento Europeu. Não há dificuldade. Pascal, quais são as grandes dificuldades de um movimento de cidadãos que não esteja integrado nos partidos a fazer este processo? Na sua Eu penso experiência? que existe a lei para poder ser justamente criar um movimento de cidadão independente. Nós, há 4 anos, quando montámos o nosso movimento com gente local, foi difícil porque, de facto, a lei existia, mas depois, por exemplo, quando chegava no tribunal, ninguém conhecia a lei. E, ultimamente, por exemplo, tivemos alguma dificuldade com o entendimento da própria lei. São os tribunais que nos dizem a nós que não podemos desconhecer a lei, não é? Mas tivemos alguma dificuldade. Vou dar um exemplo muito simples. Havia entendimento que o movimento independente tinha mais ou menos na mesma leitura como a coligação.
Eu não sou Mas coligação. há verdadeiros independentes e falsos independentes. Muito bem, a nossa abordagem é cidadão Sim, independente. Não, mas eu explico isto. Não, mas é verdade, é verdade. Você vê uma série de candidatos Tem lá uma câmaras tipo pequenina em municipais baixo, à direita. que vão Mas não como vamos discutir essa questão. não, Não não, saíram de partidos, ou saíram não de estou a falar de partido partidos. nenhum. Não estou a falar de partido nenhum. Não vamos porque discutir essa questão. Até toca o meu. Eu queria mesmo era perceber, estamos mesmo no final, Quando foi criada- um grupo de cidadãos. Quando a lei foi criada, de facto, foi criada para poder justamente permitir que o cidadão independente se unisse e montar uma lista. Nós fizemos isso há 4 anos, vamos refazer novamente para as eleições em setembro. Mas quais foram as grandes dificuldades que sentiram? Portanto, Tribunal Recolha de assinaturas. não sabia da lei. Como é que fizeram? Era preciso 250 Tribunal euros, mais de 1000. Não, está a meter o ruído aqui no... o problema não é recolher assinaturas. É político. É a diferença. Vamos lá. Quero saber quais foram as Eu penso que a dificuldades. primeira dificuldade, de facto, é, a nível das instituições, eu penso que deve ter a mesma dificuldade, é fazer chegar a informação até ao balcão. E, de facto, nós tivemos problema na altura e tivemos também novamente, porque, como sabe, o movimento é montado para ser eleito e depois, quando é eleito, acaba o movimento. Sim. Depois, Tem nós que não ser podemos fazer o mesmo trabalho, ou refeito seja, é o um movimento, trabalho não é? diabólico, porque nós montamos todo o trabalho, depois, 4 anos depois, de fazer a mesma coisa. Ou seja, é ao contrário de um partido político, é mais fácil, porque anda por cima. Nós temos problemas a nível financeiro, nós devemos fazer uma campanha à base de 3 mil euros. O financiamento é muito mais Que complicado uma que um campanha com 3 partido, mil não é? euros não existe. E depois temos outra dificuldade, que de facto há uma grande diferença partidária de dizer que eles não têm partido, não existe. Ou seja, o ato É uma questão de mentalidade. de também, não é? mentalidade. E de facto foi difícil há 4 anos e tivemos muita dificuldade, quer dizer, quase psicológica, política, Para se conseguirem para impor dizer, e olha, conseguirem vocês nunca vão sobreviver. conseguir nada, porque vocês são Pascal, temos que fechar. um cidadão independente No final do e não tempo. têm este poder de um partido político. E nós mostramos que, de facto, trabalhando e com a lei do nosso lado, embora que a lei muitas vezes está mal entendida pelas próprias estruturas nos tribunais. E pronto, foi Claro, resolvida, claro. mas demorou tempo e foi muito complicado, entre aspas, poder É chegar lá. desbravar caminho, não é? É o que andam a Exatamente. fazer. É isso que estamos a fazer. Vamos avançar. Hoje trazemos às respostas dos parceiros um assunto delicado de que poucas vezes se fala, o impacto que uma doença como o cancro tem na sexualidade dos doentes.